Tá vendo, minha gente? Valorize o professor. O professor tá aqui, procurando questões para vocês, iguais as que já caíram no concurso. É babado, minha gente, esse concurso. Vocês estão felizes? Vocês sabem que a concorrência do concurso não vai ser muito grande, não, né? Se ampliaram o prazo de inscrição, geralmente é um sinal de que não houve muitos inscritos. Então, isso é bom para quem se inscreveu. Se liga, viu? O concurseiro tem que estar ligado na concorrência, no número de concorrentes, na quantidade de concorrentes por vaga. Tudo isso é uma coisa que vocês têm que acompanhar. Tem que acompanhar. Será que foi para esperar girar? O Marileide, eu não duvido, não. Essas bancas, essas cidades têm fechado acordos para as provas serem no mesmo dia. Não sei qual é a lógica que eles seguem, mas tem essa lógica que as prefeituras têm feito ultimamente, de esperar uma cidade, esperar a outra para fazer tudo no mesmo dia. Mas o tempo está passando tão rápido, né, que a gente acaba, daqui a pouquinho é a prova. Respirei um respiradozinho já é a prova. Agora eu posso começar, que a Mirene Ave Maria, chegou. passei 20 minutos para poder me aceitar nessa aula. Mentira, eu que passei 10, mentira, eu que atrasei. Que babado é esse? Mulher, mas já está aqui, graças a Deus. Vamos lá, meus queridos, o que é que a gente vai fazer hoje? Nós vamos finalizar a prova da Prefeitura Municipal de São Desidério da Bahia. Começamos essa prova na segunda-feira. E eu já mandei, é às 7, né, Marilene? Já está no ponto para me dizer em qual aparelho. Muito bem, brigadão. Você já ia perguntar, viu? Tu foi rápida, não foi mulher. Eu já ia perguntar em qual questão eu parei. O TDAH não deixa eu lembrar as coisas, não. E logo em seguida nós vamos começar a prova mais recente da banca. Essa prova foi polêmica, teve muitas questões anuladas, mal formuladas, e algumas foram anuladas. Mas nós vamos fazer hoje também a prova da Prefeitura Municipal de Olho d'Água, que foi recente o concurso, Olho d'Água Grande. Que babado é Então, essa prova aí? Teve aula segunda e eu não vi essa aula. não entendi, Valmirene? Eu não tenho nessa prova aí, eu procurando, porque teve aula segunda e eu não participei, foi isso. Qual? A de São Desidério ou a de Olho d'Água? A de São Desidério, de Olho d'Água eu peguei agora. Mulher de São Desidério estava lá faz tanto tempo no grupo. Boa Eu noite, não sei não Mayara. que bexiga tá tendo, que eu não consigo ver essas provas no grupo, não. Pra ela, pois peça, mulher de Naldo e Arneide, que eles são bonzinhos, eles dão. No seu Tem nada não, privado, vamos embora, se vida você que segue. pedir. Vamos embora, segue o baile, eu coloco na tela e você vai acompanhando, tá bom? Então, meus queridos, vamos iniciar. Eu vou, a partir de agora, colocar na tela. Tá lá no grupo, né, Marilene? Se não conseguir alguém pegar, minha gente, não esquece, pede no privado e a Neide Ednaldo mandou para vocês, tá bom? Ou pede a mim também, então nas redes sociais, fala comigo e eu vou enviando para vocês. Bom, professor, eu não tenho essa prova, o que é que eu faço? Não tem problema, bebê. Você vai pegar. Meu Deus, eu tô feio hoje, viu? Assunto aleatório. Vocês vão pegar um caderno, uma caneta e vocês vão anotando, já que você está sem apostila. Quem está com a apostila vai fazendo marcações, tá bom? Geralmente tem nível. Marta, serviços gerais geralmente é nível fundamental. Por que eu peguei essa prova? Só para a gente entender não só o nível das questões, mas a gente entender a lógica mesmo que cai da prova. Então a gente vai responder a de auxiliar de serviços gerais também, vai responder de médico, que é um bem mais difícil do que os outros cargos de nível superior. A gente vai transitar entre provas de nível fácil, médio e difícil, para a gente tentar pegar o estilo como a banca faz, independente do cargo, tá bom? Por isso eu peguei uma prova mais fácil, que é essa de Olho d'Água, que foi para o cargo de Serviços Gerais, que a gente vai fazer daqui a pouco, e essa que a gente está respondendo de São Desidério foi para o cargo de farmacêutico. Então a gente vai transitar. A próxima é uma prova virada nos 30, que é de médico, a que eu vou enviar depois dessas. Então, eu estou transitando, sabe, entre nível fácil, médio e difícil, para vocês tentarem entender um padrão da banca, tá bom? Boa noite, Grace. Eu vou, a partir de agora, espelhar para vocês a apostila de São Desidério. Chega, meu Deus. Final de curso, o computador vai dando trabalho. Eu tô com trabalho para conseguir abrir essas provas para vocês.
Minha gente, não estranhe se a prova sumir um pouquinho para vocês quando eu for explicar alguma coisa, viu? É intencional, não é porque tá com falha, não. Que às vezes eu quero falar com vocês para vocês prestarem atenção em mim e eu tiro o texto, tá bom? Mas não se preocupe, não. Vamos embora, tá bom? Sétima questão, eu já adianto. Vai trabalhar ênclise, próclise e mesóclise. Vai trabalhar colocação pronominal. Então, antes da gente começar a responder, não tem como responder essa questão se eu não relembrar as regras de colocação pronominal. Então, nós vamos perder não, nunca vamos perder conhecimento. Nós vamos ganhar meia hora do nosso tempo de hoje para revisar a colocação pronominal, que é importantíssimo para o concurso de vocês, porque com certeza vai cair uma questão de colocação pronominal, tá bom? Então não tem como eu ir direto para a questão, que já está aqui, já está no ponto, mas como trata de colocação pronominal, eu vou fazer meia hora de revisão de colocação pronominal, porque eu realmente acho que vale a pena relembrar a colocação pronominal. Joinha, quem entendeu? Joinha. Will, Oi, Valmirene. o dia da prova vai ser no dia do meu aniversário, velho. Mentira, perdeu metade do aniversário, mulher. Mas veja como um presente. Vai que a prova é um presente que foi enviado por Deus para você. Eu estou profetizando isso na minha vida. Pense, já pensou, olha, Deus mandou a prova no dia, eu gosto de ler os sinais da vida. Logo no dia do meu aniversário, será que é um presente? Olha, pode ser que seja um presente de aprovação. Se Deus Amém, Maiara, abençoar. amém. Vamos embora. Qual é o babado? Olha para mim, concentra. Vou fazer a revisão rapidinho de colocação pronominal. Olha para mim agora. Esquece o mundo aí na Lagoa da Cana, olha para mim. Vamos lá. O que é que acontece com a colocação pronominal? Olha nos meus olhinhos aqui, ó. O que é que acontece com a colocação pronominal? Nós somos muito prejudicados no concurso pelo nosso falar do dia a dia, quando a gente fala de colocação pronominal. Nós somos muito prejudicados. Porque, por alguma maneira, no português falado, a gente tendenciou a usar o pronome da maneira inadequada. Tranquilo? Ei, o que é que eu estou dizendo? Que a gente erra muita colocação pronominal na prova do concurso, porque a gente quer responder a gramática como que a gente fala no dia a dia. Isso é um problema. Vou dar o exemplo mais claro. É diferente, Mirlene, é diferente. Vou dar o exemplo mais claro agora do que a gente vai falar nessa questão e nesse assunto. Quando eu digo assim, me ajude. Certamente vocês já ouviram alguém dizer, me ajude. Certamente você já ouviu alguém falar, te amo. O Fábio já colocou aqui, né, no chat. Muito obrigado, Fábio. Facilmente você deve ter ouvido alguém dizer, te amo. Facilmente você já ouviu alguém dizer, me ajude. Isso é um problema para a regra do que nós chamamos de colocação pronominal. Porque se nós fôssemos seguir a regra, ninguém ia dizer te amo, iria dizer amo-te. Ninguém iria dizer me ajude. Tem gente que ainda é pior, nem diz me ajude. Tem gente que diz me ajude. Ave Maria. Se a pessoa diz me ajude, ele tem um perdãozinho. Tem gente que é pior, ainda diz me ajude. Isso é um problema. Eu vou explicar por quê. O Marcelo ficou rindo, se abrindo. Olha, a Claudinete também. Isso é um problema e eu vou tentar explicar uma lógica para que você entenda, não por regra, mas por que não deveríamos dizer te amo e sim amo-te. Calma. Todo dia também ouço, viva Mirene, umas coisinhas desse tipo. Te amo. Olha, então se você ouve todo dia, o negócio tá bom. Se você ouve todo dia, porque o negócio tá bom. Eu vou abrir uma telinha, parei de compartilhar. E vou abrir uma telinha em branco aqui para escrever umas coisinhas para vocês, tá? Aí daqui a pouco a gente vai para a questão. Tenham fé em Deus, não se estressem, nada de ansiedade. Vamos lá. Por que
Não no dia a dia, porque a gente utiliza de maneira contra a regra. Mas por que é um problema eu dizer te amo? Ei! Tá aparecendo na tela para vocês, minha gente? Alguém me diz aí. Só você mesmo. Mentira. Acho que palhaçada. Vamos ver o que é que houve aqui. E agora? Me ajuda aí, Valmir. Não. Não apareceu. Veja que palhaçada. E o que foi que eu vi, hein? Deixa eu abrir aqui de novo. Então, em outro lugar. Pera aí, viu, minha gente? Não se estressem, não, que o inimigo, quando quer se levantar, ele até não deixa você dar aula. Até isso, meu gente. Deus, vai pra lá. Viu? Oi, Mirlene, pode falar. O exercício que no grupo vai ser visto hoje? Não entendi. Os exercícios que foi colocado no grupo vai ser visto hoje? Vai, no finalzinho da aula. Não sei se vai dar para trabalhar tudo, Mirlene, mas a gente vai trabalhar uma parte daquilo. A gente vai terminar essas 3 questões que faltaram, e logo depois a gente já inicia que foi colocado no grupo hoje, tá bom? Deixa eu só tentar colocar aqui a tela para vocês, porque deu uma bugada geral aqui, ele não está querendo botar mais nada. E tá falando tudo em inglês aí, ó. Vou ter, peraí, viu, minha gente? Fé no pai que vai. Não sei, mas porque tá assim, que palhaçada. Eu vou compartilhar minha tela toda para ver se facilita. Vamos lá. E agora, minha gente, diga que tá aparecendo para você. Diga, diga. Achou! Achou! Vamos lá. Todo mundo tá vendo Te Amo aqui na tela. Todo mundo tá vendo Te Amo. Eu não quero que você decore regra. Eu quero que você olhe para mim e entenda assim. Que esse ti está representando quem recebe a ação de ser amado. Esse ti está representando quem sofre o amor. Esse ti está representando quem é amado. Só que não tem sentido para a gramática que eu diga primeiro quem é amado. Para a gramática, o ideal é primeiro que o sujeito apareça, eu amo, para depois aparecer quem sofre a ação de ser Tá amado. aparecendo uma legenda, tu falando aqui em inglês. Mentira, mulher. Para vocês também, minha gente. No meu, não. No que tá aparecendo normal? Aqui tá tranquilo. Aqui tá normal. Deve ser a internet, Valmirene. Mas vai ouvir a explicação, daqui a pouco melhora. Pode Deus. Bom, aí para a língua portuguesa, para o que se chama de gramática normativa, não faz sentido que esse ti esteja aqui, porque primeiro é necessário que eu diga que eu amo. Você diz, professor, cadê o eu? Está escondido na desinência do verbo amo. Aí eu digo amo-te, porque já apareceu o eu escondidinho dentro do verbo. Aí o que é que o eu faz? Ama, e quem ama, ama algo ou alguém. Aí a gramática diz que essa deveria ser a ordem normal. Primeiro quem realiza, depois o verbo e depois quem sofre, que é o que a gente chama na língua portuguesa de objeto. Então, se a gente fosse seguir essa regra, que é uma regra lógica da sintaxe, da organização da língua, jamais a gente iria dizer te amo, porque quem sofre não pode aparecer primeiro do que quem realiza. Até aqui ficou tranquilo, minha gente? Vou parar aqui a tela, viu? Vai sumir mesmo. Até aqui ficou tranquilo? Dá um joinha quem está entendendo. Tá. Vamos para a segunda. Então, qual é a regra, professor? Olha para mim, pega o caderninho e anota aí. Tem que anotar para lembrar. Só acompanha a explicação, não vai conseguir revisar depois. Então, qual é a lógica da língua portuguesa? Que quem sofre o verbo não pode aparecer antes de quem realiza e do verbo. Isso é a regra geral. E na língua portuguesa, como é que a gente chama isso? Só que nome? Ênclise.
E se você quiser anotar aí, você vai anotar aí. Ênclise, professor, que nome feio. Enclise. Tá? Ênclise. Ênclise. O que é a ênclise, professor? É a posição do pronome oblíquo que deve ficar sempre depois do verbo. Tá bom? Eu acho, Grace, que tua câmera tá aberta. Se tu puder, fecha, por favor. Eita, que chique. Ela botou até um fundo, não foi, minha gente? Para ficar tão chique assistindo aula. Eita, pra ela, deixe. Ela botou ali uma cozinha, uns bancos, um fone. Ô, mulher, mas esse fone é de verdade ou é? É, de verdade. Mentira, parece um negócio que às vezes as pessoas colocam para esconder o que tem atrás. É, não. Que chique. Bom, vou repetir de novo, Marta. O que a gente vai chamar de ênclise? Ênclise é a condição na qual o pronome oblíquo fica sempre depois do verbo. Porque o lugar do pronome oblíquo é sempre depois do verbo. Então, me, nunca poderia começar uma mensagem. Nós não deveríamos nunca usar o me e o mim, por exemplo. Usar o comigo. Não tem como usar isso antes do verbo e antes do sujeito. Deu para entender, minha gente, até aqui? De novo, ênclise é a posição do pronome oblíquo depois do verbo. Porque o pronome oblíquo é quem sofre, não é quem está realizando. Professor, e quem é que nasceu? Meu Deus, que esse computador hoje está... Professor, e quem é que nasceu para ficar antes do verbo? Os pronomes pessoais do caso reto, minha gente. Os pronomes pessoais do caso reto. Quem são os pronomes pessoais do caso reto? Aí vai ter que lembrar aquela professora que geralmente, o professor, que geralmente fazia você conjugar verbo. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas. Esses sim nasceram para ficar antes do verbo. Porque o eu, o tu, o ele ou ela, o nós, o vós, o eles e elas nasceu para ficar antes do verbo. Porque esses sim nasceram para realizar as ações do verbo. Então, se eu realizo a ação do verbo, eu posso ficar antes do verbo porque eu sou sujeito. Então, quem nasceu para ficar no que a gente chama de próclise foi o pronome pessoal do caso reto. Diga lá, Luciene. Ô, professor, aí no caso, além do pronome me e mim, tem outros que não podem também? Tem a tabelinha, são todos os pronomes pessoais do caso oblíquo. Deixa eu colocar aqui na tela. Deixa eu abrir aqui no Google. Me, mim, comigo, te, ti, contigo. Aquela tabelinha toda que às vezes o professor obriga a gente a estudar. Eu vou abrir ela aqui para vocês. Aqueles pronomes atonos, né? Todos. Não pode começar. Eu entendi, Luciene. São todos os pronomes atonos que não pode começar a oração. Lindo. Todos os pronomes pessoais do caso oblíquo, átomos e tônicos, não podem começar oração. Eu vou abrir aqui a tabelinha, porque quem quiser dar um print, mas tem no Google. É só vocês... Geralmente, eu sei a tabelinha toda porque a minha professora era carrasca. A minha professora, ela fazia decorar a tabela toda. Pode dizer, Luciene? Eu decorei os pronomes do caso reto, do oblíquo e alguns pronomes possessivos no quarto ano, decorei, que me forçaram. Tem aqui, tá vendo? Só se colocar no Google. Aí vai ter aqui, eu espero que esteja aparecendo para vocês. Aí vai ter aqui, do lado esquerdo de azul, todos os pronomes pessoais do caso reto. Quem são eles? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas. Eles nasceram para ficar antes do verbo, porque esses pronomes que a gente chama de pronome pessoal do caso reto, de novo, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas, nasceram para estar na posição de sujeito, para realizar as coisas. Por isso o lugar dele é antes do verbo.
Já os pronomes pessoais que estão aqui em vermelho, que a gente chama de pronome pessoal do caso oblíquo, eles não nasceram para realizar, eles nasceram para representar alguém que está sofrendo alguma coisa ou que vai receber alguma coisa. Só que esse que está sofrendo e que vai receber só pode aparecer depois de quem vai realizar. Por isso a gente diz que na língua portuguesa, na regra, se a gente fosse seguir, eu não poderia começar com nenhum desses que estão em vermelho, porque eles representam quem sofre. Aí eu nunca deveria dizer te empresto. Ó, é meu, te empresto. A gente diz, ó, eu te empresto. Ou daí eu diz assim, lhe empresto. Pior ainda. Professor, e por que a gente diz no dia a dia? Porque por algum motivo, no português falado, a gente foi ignorando, a gente que eu digo, os falantes da língua portuguesa, muito antes da gente nascer, foram ignorando esses elementos gramaticais, essa regra. Professor, quer dizer que eu não posso dizer te amo? Não. Mas você pode dizer eu te amo. Quem sabe por que você pode dizer eu te amo? Porque o sujeito veio primeiro. Perfeito. A Valmirene até colocou eu te amo no chat. Obrigado, Valmirene. Obrigado. Por que pode ser eu te amo? Porque o sujeito já apareceu. Aí faz sentido que agora eu coloque quem sofre. Tá bom? Então, o que é que eu quero que você anota aí? Preste atenção. Que o lugar do pronome oblíquo é sempre depois do verbo. E a gente chama isso na língua portuguesa da regra da ênclise. Tranquilinho até aqui, coração de Jesus? Seria muito bom se a regra fosse sempre assim. Agora vem a exceção que a gente chama de próclise. O que é a próclise? É a exceção. É quando o pronome que deveria estar depois vai para antes do verbo. Oxe, professor, então vai ter caso que o ti pode vir antes do verbo? Vai. Como, por exemplo, eu te amo. Por quê? Porque o eu já apareceu. Então, quem sofre pode aparecer agora. Pegou o lance? Tranquilinho? Se esse pronome ti, por exemplo, do eu te amo, saiu de depois do verbo e foi para frente, ele não está mais em ênclise. Agora ele está em próclise, porque ele foi puxado para frente. Tá tranquilinho? Deixa eu parar a apresentação aqui para ver. Aí o Fábio até colocou aqui agora o tcharam da história. Vai começar a parte difícil. Professor, o senhor acabou de mandar eu anotar que o lugar do pronome é sempre depois do verbo. O senhor disse que a regra diz que o lugar do pronome é sempre depois do verbo. O senhor acabou de me dizer. O lugar do pronome é sempre depois do verbo. E quando é, professor, que ele vai sair dessa ênclise e vai se transformar em próclise? Quando é que esse pronome está autorizado a ir para antes do verbo? Primeiro, quando o sujeito já tiver aparecido, aí não vai ser obrigado a ser ênclise, a gente vai puxar esse pronome para antes do verbo e vai acontecer o que a gente chama de próclise. Tranquilinho até aqui, corações? E agora vai começar a parte difícil, que é o seguinte. Quem puxa a próclise, ou seja, quem tem o poder... Eu brinquei com vocês, eu já dei esse conteúdo no começo do cursinho. Não sei se vocês vão lembrar da brincadeira que eu fiz. Tem palavra que ela é igual... Tem palavra que ela é igual gente de energia ruim quando chega perto da gente. Que ela suga a gente. Tem palavras que elas têm o poder de puxar o pronome para perto dela. A gente chama isso de palavra atrativa. Não tem gente ruim, não tem uma gente com energia ruim, energia de porco, e quando chega perto de você, ela suga sua energia para ela. Aí eu costumo brincar com as palavras atrativas assim.
Tem palavra na língua portuguesa que ela é tão apocalíptica que ela tem o poder de puxar o pronome que estava depois do verbo para perto dela. A gente chama essas palavras de energia, eu brinco que são palavras de energia caóticas, apocalípticas. Quem são essas palavras? Você quer uma palavra mais apocalíptica do que a palavra não? Nunca. Oi, Valmirene? Nunca. Tem? Oh, posso? Não. O mundo da pessoa acabou. O não é um exemplo de palavra apocalíptica. Ela tem uma energia tão pesada que ela consegue puxar o pronome de depois do verbo para perto dessa palavra não. Aí eu não posso dizer te amo, mas posso dizer não te amo. E quem puxou esse ti para antes do verbo? O apocalíptico não. Pegou o lance, minha gente? Sim ou não? Quer uma palavra mais apocalíptica? Olha que energia acontece com todos os advérbios, Mayara. Acontece com todos os advérbios. Acontece com todos os advérbios. Quer uma palavra mais apocalíptica do que a palavra ninguém? Professor, Imagine... Oi, Luciene? é advérbio de negação, no caso, é? Não entendi. São os advérbios de negação, Não, advérbios de maneira geral, viu? né? Assim. Advérbio é tudo apocalíptico. Imagine se eu disser assim para você, ó, não é de negação, vou lhe dar um exemplo. Ai, meu Deus, chega, peraí, minha gente, deixa eu botar esse carregador para carregar esse notebook, senão vai desligar e vocês vão ficar sem entender por que eu sumi. Vamos lá, devagarzinho, abre o seu coração, estou já terminando a explicação para a gente ir para a questão. Imagine que eu digo assim, Luciene, ninguém te ama. Esse ti era para estar depois do verbo, mas a palavra ninguém, ó que apocalíptico, eu costumo chamar essas palavras de energia carregada. Tem palavras da língua portuguesa que elas causam um tchan. Por isso elas são atrativas. Aí eu costumo brincar que elas têm energia de porco, essas palavras. São igual algumas pessoas quando chegam perto da gente que sugam a energia. Tem palavra na língua portuguesa que ela é capaz de dar uma energia tcharam. A gente chama isso de palavras atrativas. A Vitória levantou a mão. É para falar, Vitória? Acho que não, né? Foi acidente, né? Ou não? Era dúvida não, né? Dá mais algum exemplo, professor? Eu vou agora colocar todos os exemplos, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês, tá bom? Vamos lá. Só instantinho, vamos lá. Vamos ver se vocês estão pegando o assunto. Qual é o correto dizer? Me preparei ou preparei-me? Me preparei ou preparei-me para o concurso, se eu for seguir a regra? Preparei. Preparei-me. Mas quem é que diz isso? Você, Lagoa da Canoa, diz, eu não digo daqui. Nunca. O que é que a gente diz? Me preparei. Se eu fosse seguir a regra, eu deveria dizer preparei-me. Olha que chique. Mas se eu colocar um não agora, vai ficar como? Eu não... Aí o não, olha, apocalíptico. Olha apocalíptico. Eu não... Aí agora eu digo, eu não me preparei. Esse é o primeiro caso, tá bom? Vou dar um segundo caso, anota aí um segundo exemplo. Que é uma palavra mais apocalíptica do que a palavra nunca. Para mim, nunca é uma palavra muito apocalíptica. Você compromete de nunca. Olha. Como é que você sabe, peste, que vai ser nunca? A Marta deu outro exemplo. Jamais. Como é que você usa a palavra jamais? Tu lá sabe do futuro? Jamais vou precisar dele. Eu acho a palavra jamais apocalíptica. Aí o Fábio colocou aqui, jamais tolerarei. Aí, Fábio, engraçado, né? Eu tolerarei, já é o futuro. Eu poderia dizer, jamais te tolerarei. Olha o ti aí. Quem puxou esse ti para antes? O jamais. É a cara do Fábio? É Claudinete. Então, veja que tem palavras que elas são meio que
que apocalípticas. Professor, eu quero saber quais são as classes que são apocalípticas. Olha para mim, coração de Jesus. Olha para mim, anota aí. Todas as palavras com sentido negativo. Por quê, professor? Porque não há nada mais atrativo, não há nada que puxa mais energia do que coisas negativas. Não, nunca, jamais. Essas palavras, se estiverem no começo da frase, vão ter o poder de buscar o pronome longe onde ele estiver e jogar ele para antes do verbo, pertinho do não, do nunca, do jamais. Então, palavra negativa é a primeira regra de próclise. Lembrando que a próclise não deveria acontecer. Ela é a exceção, tá bom? O que deveria acontecer era sempre a ênclise. Mas não vai acontecer ênclise se aparecer uma palavra atrativa. Aí ela puxa, é obrigação se aparecer a palavra atrativa. Tá bom? No Então, caso, primeiro- se aparecer as palavras com sentido negativo no início da frase, elas podem puxar o verbo. Não pode, tem que puxar, não o verbo, tem que puxar o pronome, entendeu, Valmirene? Apareceu, ela puxa o pronome para antes do verbo. Pegou o lance, Valmirene? É como se fosse um imã, Sim. né, professor? Que Perfeito, Fábio. Ela funciona como um imã, ela suga. Apareceu a palavra negativa, ela sugou o pronome para antes do verbo, porque a gente já aprendeu que o lugar do verbo é sempre depois. Mas, como o Fábio disse, apareceu a palavra negativa, essa palavra negativa vai sugar o pronome para antes do verbo, e quando ela suga, a gente vai chamar de próclise. Professor, pode ser os dois quando aparece a palavra negativa? Pode aparecer os dois? Pode. De você ficar em dúvida, mas se aparecer a palavra negativa, meu amor, puxe o pronome. Eu vou chegar já aí, viu, Mayara, na sua dúvida? Porque essa é uma regra de exceção. Se eu esquecer, você me pergunta de novo daqui a pouquinho. Deixa eu só finalizar quem são as palavras atrativas e daqui a pouco eu respondo a tua dúvida do gerúndio. Muito boa essa pergunta, viu, Mayara? Daqui a pouquinho eu chego lá. Vamos lá. Então, primeiro, palavra com sentido negativo. Tá bom? Depois, as preposições. Anota aí, preposições também puxam próclise. Ah, professor, eu nem lembro qual é a preposição. Ei, tem que lembrar agora. Para, de, da, com, entre. Tudo isso são palavras que a gente chama de preposição. Aí eu vou dar um exemplo para você anotar aí. Mandaram uma mensagem para lhe dar notícias. Ó, para. Professor, por que o para puxa? Eu não queria decorar a regra, não. Eu queria entender uma lógica, professor, um macete. Eu pergunto a você. A palavra para, pense na palavra para, sozinha, ela tem significado? Se eu Não, disser assim para você, para, me diga o que é para, você sabe me dizer? não. Não sabe, né, Luciene? Porque ela não tem significado. Aí ela é invejosa e faz o quê? Ela é invejosa porque não tem significado, porque não tem força de sentido. Aí o que é que ela Professor, faz? Vou puxar pronome. Diga, repita, Marcelo, por favor, repita o exemplo, por favor. do para, Sim. mandei mensagem para lhe agradar. Era para esse lhe estar depois do verbo, que a gente aprendeu que o lugar do pronome é sempre depois do verbo. Mas apareceu para. Aí eu digo, mandei mensagem para lhe agradar. Pegou o lance? Mandaram, Oi, Valbenene? mandaram uma mensagem para lhe dar uma notícia. Perfeito. Deveria ser dar-lhe. Mas por que, professor, não ficou? Porque o para veio, aí ele suga. E por que ele suga, professor? Porque o para, ele é um sugador. Como ele não tem significado, como ele não tem sentido, ele quer puxar palavras que tem para perto dele. Aí ele puxa o pronome oblíquo. Então, preposição. Primeiro, palavras com sentido negativos. Depois, preposições. Posso ir para a terceira? Isso, Fábio. Quem é que sofre
esse puxão, geralmente todos os pronomes que são oblíquos, principalmente o mi, o ti, o lhe, o lhes. O Fábio colocou até uma listinha aqui no chat para ajudar. Olha para mim, concentra. Quem é professor que é atrativo? Toda palavra negativa. Não tem nada mais apocalíptico de energia numa frase do que palavra negativa. Tranquilinho até aqui, corações? Vamos para a segunda regra. Preposições. Professor, me diga as preposições para anotar, que eu esqueci que são preposições. Para, com, entre, de, da. Pegou? Apareceu? Ele puxa também. Por que ele puxa? Porque ele sozinho não tem energia. Ele não tem aquela pessoa que não tem brilho e ela quer sugar o seu. A preposição é assim, olha. Ela quer sugar o brilho do pronome. Aquela pessoa que é apagada e quando você chega, ela quer lhe sugar. Ai, Valmirene, tu só vive feliz. A preposição faz isso com o pronome oblíquo. Tem problema não, é Valmirene, mulher. tenho ouvido muito essa negatividade. Eu repreendo e jogo no lixo. Ave Maria. A preposição é assim, viu, Valmirene? Ela diz assim: Ave Valmirene, tu só vive feliz, tu tem tanto sentido é esse. Qual é o motivo da sua alegria? Ela vai puxando você. Como a preposição não tem energia, não tem brilho, não tem sentido, ela vai puxando o seu. É a mesma coisa que acontece com o pronome. A preposição vai puxando o pronome para pegar a energia dele e puxa para perto dele. Aí acontece a próclise. Primeira regra, palavras negativas. Segunda regra, preposições. A Claudete disse credo. Terceira regra, anota aí, advérbios. Aí, meu amor, você vai ter que lembrar das aulas de morfologia. Quais são os tipos de advérbio? De afirmação, de negação, de modo, de tempo, de lugar. Tudo isso vai puxar. Vou dar um exemplo, calma, não se estressa. Eu deveria dizer nos espanta ou espanta-nos a atitude dele? Nos espanta ou espanta-nos a atitude dele? Espanta-nos. Espanta-nos, a gente não diz. Mas se eu colocar assim, eu quiser exagerar, dizer muito me espanta, eu posso dizer? Muito me espanta, agora eu posso. Por que, professor? Olha a palavra muito. É apocalíptica ou não é muito? Gosto muito de você. Olha como ela é apocalíptica. Diga, Luciene. Advérbio, né? Todos os advérbios. Aí eu posso dizer me deixou. Eu posso dizer me deixou? Não posso. Deveria dizer deixou-me. Agora, se eu disser assim, Valmirene rapidamente, ou modo, rapidamente, já é advérbio de modo, eu digo rapidamente me deixou. Aí agora eu posso. Por quê? Porque a palavra rapidamente sugou o pronome depois do verbo para perto dela. Tá bom? Então, primeira regra. Muito. Ó, a Adriele colocou um exemplo. Eu deveria dizer espanta-nos, mas agora eu vou dizer muito nos espanta. Ô, professor, todas as Oi. palavras que tem esse finalmente pode ser considerada advérbio? De modo, alegremente, finalmente, tristemente, velozmente, tudo advérbio de modo, tudo que termina com mente. É um macetezinho, inclusive, para você lembrar de que é que esse advérbio é. Sempre que terminar com mente, está ligado a um advérbio de modo, tá bom? Vamos embora. Vamos embora. Professor, está terminando já. Qual é a outra classe, professor? Chega, meu Deus, a minha tela ficou preta para vocês. Voltou, né? Tinha sumido aqui. Qual é a última classe, professor, que atrai pronome? Qual é a última classe que atrai pronome? Outros pronomes. Por eu dizer assim, quando, a palavra quando. Eu sei o que é quando, minha gente. Eu sei quando é quando. Olha para mim, concentra. Se eu disser assim, quando? Eu sei quando é. Não. Isso ela é uma palavra apocalíptica. Ela é uma palavra que não é carregada de sentido. Então, ela faz assim, ó. Puxa a energia e puxa o pronome. Por quê, professor? Porque a palavra quando é igual à palavra nunca, é igual à palavra jamais. São palavras que elas não são carregadas de sentido. Então, os pronomes, se eu disser assim, esse nos interessa. Esse nos interessa.
Por que, professor, o nu ficou na frente? Esse. Se eu não tiver contexto, eu sei o que é que significa esse. Esse. Se eu não estiver apontando, como é que eu sei? Palavra apocalíptica. Então, grava isso. Lembra de mim na hora da prova. Se você olhar a palavra e tiver uma palavra apocalíptica, que é uma palavra que sozinha ela não tem muito significado. Se você quiser lembrar da regra, é perfeito. Né? Se você quiser lembrar da regra, palavra negativa, pronome, preposição. Se você conseguir lembrar disso, ótimo. Se não, lembra do professor Wilkley. Se não lembrar de todas as classes. Essa palavra, na hora do concurso, você vai fazer assim. Essa palavra é apocalíptica. E o que é uma palavra que eu estou brincando aqui, chamando de apocalíptica? É uma palavra muito pesada de sentido, ou que não tem sentido nenhum. Então, ela suga o pronome para o que nós chamamos de próclise. Lembrando que a posição natural desse pronome é depois do verbo na ênclise. Mas, às vezes, acontece a próclise. Tá bom? Fechou? Fechou? Tranquilo? Então, já vimos ênclise, que é o lugar do pronome, sempre depois do verbo. E já vimos próclise, que só vai acontecer quando houver uma palavra atrativa. Fechou. Terceira e última explicação para a gente poder partir para a questão. Terceira e última. Anota aí, o terror do concurseiro. Mesóclise. Olha que nome feio. Parece o nome de... Eita, minha gente, eu peguei o carregador e não coloquei para carregar. Espera aí, rapidinho. Deixa eu só botar aqui na tomada. Chega, senão de repente vai cair. Pronto. Chega, espera, minha gente. Deixa eu fazer uma gambiarra aqui. Peraí. Enquanto eu não apareço, anota aí. Mesóclise. Esse nome feio parece nome de remédio. Mesóclise. A mesóclise, olha para mim, é uma coisa que ninguém usa mais, caiu praticamente em desuso, de tão chique que é. O nome já diz, meso vem de meio. O Fábio até colocou aqui a contribuição. O que é que a gente chama de mesóclise? Quando o pronome vai para o meio do verbo. Ei, olha para mim. Professor, que doidice é essa, professor? Como é que o pronome vai entrar no meio do verbo? Ele vai entrar, minha gente. Ele vai cortar o verbo no meio e ele vai entrar no meio. Tá? Calma aí. Para ter mesóclise, queria fazer umas observações para vocês. Primeiro, a gente não usa. Nem o professor mais chique de língua portuguesa sai por aí dizendo: entregar-te-ei uma lembrança. Entregar-te-ei um presente. Emprestar-te-ei R$1.000. É tão chique, minha gente, a mesóclise, que ela caiu em desuso até para quem sabe todas as regras de gramática. Por exemplo, até um professor de língua portuguesa não vai usar a mesóclise. Eu vou ensinar vocês porque o concurso sabe que vocês, quer dizer, que vocês não, que nós, brasileiros, não conhecemos a mesóclise e tampouco usamos. E nem é legal, Mayara, você utilizar. Porque não são todas as pessoas que têm o domínio. Então se torna até brega. É tão chique que se torna brega você usar. Porque é um recurso muito reservado ao português que se chama de norma culta. Agora, isso, quando eu estou dizendo isso, minha gente, eu não estou dizendo para você não estudar. Porque o concurso sabe. O concurso sabe que pouca gente sabe montar uma mesóclise. Pouca gente sabe montar uma mesóclise. Porque como é que a gente na prática? Vou entregar a você. Vou entregar. E só isso já deveria ser entregarei. Você é informal, deveria ser te. Aí você deveria dizer entregar, que é o verbo, te, que é o pronome, e ei, do entregarei. Eu vou abrir aqui uma telinha para a gente montar uma mesóclise e você entender. Mas eu quero que você anote aí os dois casos. A mesóclise é muito rara de acontecer.
E eu quero que você anote os 2 casos onde a mesóclise acontece, para você ficar de olho. Seu olho bateu ali, você viu isso, já sabe que tem que ser mesóclise, por mais que você não use. E o concurso vai cobrar isso, porque ele sabe que pouca pessoa sabe usar. Quais são as 2 regras? Se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Anota aí. Futuro do pretérito. Revisei segunda-feira, né? Os futuros. Futuro do presente e futuro do pretérito. Ah, professor, eu não sei diferenciar os 2, não. Ei, na hora da prova não precisa não, viu? Se for futuro, você já sabe que vai ter que ser. Oh, meu Deus, por que esse carregador? Porque não está funcionando esse carregador? Chega, minha gente, peraí, viu? Não precisa, na hora da prova, diferenciar os futuros. Mas lembrando que eu dei os macetes na aula da semana passada. Nos verbos regulares, eu digo entregarei, farei. Toda vez que você vê isso, entregarei, farei, andarei, comerei, brincarei. Esses são os futuros do presente. Futuro do pretérito, comia, fazia, sorria. Oh, isso é pretérito, desculpa. Sorriria, desculpa, minha gente. Sorriria, andaria, faria. Tudo coisa que eu faria no futuro, mas utilizei o passado para falar. Tranquilo? Eu vou abrir aqui uma telinha para montar uma mesóclise para você. Você ficar emocionado e sair usando mesóclise em Lagoa da Canoa. Amanhã eu quero todo mundo que saiu da aula de hoje, essas 42 pessoas que estão nessa chamada hoje, eu quero amanhã vocês no trabalho distribuindo mesóclise. Quero você bem chique amanhã. Distribuindo mesóclise no trabalho, em casa, com os familiares, ninguém vai entender nada. Só você vai entender tudo. Já começa nas redes sociais amanhã. Já começa nas redes sociais. Bom dia! Entregar-te-ei uma bênção. Seu futuro será lindo. Entregar-te-ei. Ó, que chique. Eu vou ensinar você a fazer agora a mesóclise, tá? Deixa eu abrir aqui a telinha para vocês. Se o computador ajudar. Que hoje ele não está querendo abrir telinhas, não. Vamos ver aqui se vai. Vamos lá. Chega. Tem gente que não vai... Foi que a Mirlene colocou aqui. Tem gente que não vai entender. O povo vai dizer que não sabe nem escrever e está usando mesóclise, né? Olha. Farei uma surpresa. Tá aparecendo aí para vocês, né? Farei uma surpresa para você. Ei, olha para mim, concentra. Olha para mim, concentra. Farei uma surpresa para você. Isso é como a gente se comunica no dia a dia. Se a gente fosse seguir a regra, a gente já não ia usar o você, porque você é o que há de mais informal na língua. Olha para mim, oxe, professor, e você é informal. Professor, e quem são as pessoas certas? Tu, se for pronome pessoal do caso reto, e ti, se a pessoa for sofrer. Chega, meu Deus, que apareceu uma dica aqui de alguma coisa. Professor, então eu posso botar o tu no lugar do você? Não, porque o tu não vai realizar, você tem que usar o ti, que é quem sofre, lá naquela tabelinha. Aí o verbo tá no futuro, tá? Eu vou cortar ele aqui, ó, na metade, ó. Vou pegar o ti, far, ti, e vou pegar o que sobrou do verbo quando eu cortei ele na metade, que foi o ei. Aí, se eu fosse utilizar a regra do que é a mais chique, eu jamais diria, farei uma surpresa para você. Eu teria que dizer,
Far-te-ei uma surpresa. Ah! Tu acredita, coração de Jesus? Tu acredita? Desacreditam, minha gente. Far-te-ei. Cortei o verbo. O único cuidado que você tem que ter é saber onde você vai cortar o verbo. O único cuidado que você tem que ter é saber onde você vai cortar. Vou ensinar com outro verbo, tá bom? Ô, professor, Oi. a pronúncia parece fatiou. Parece que você cortou, né? Fatiou. Fatiou uma pessoa. Boa, Marcelo. Claudinete, é difícil. Aí onde é que eu vou cortar? Sempre no infinitivo. Ó, concentra. Entregarei um presente. Ó, como a gente diz, errado no dia a dia. Entregarei um presente para você. Entregarei um presente para você. Se eu fosse seguir a regra, você não deveria nem existir na minha fala. Deveria ser o ti, que é o chique. Aí você vai morrer aqui. E onde é que eu vou cortar o verbo? Entregarei. Qual é o verbo na forma infinitiva? Ou seja, que verbo é esse na forma original? Entregar. No caso, Entregar. entregar-te-ei. Isso. Aí onde é que eu vou fazer o corte, professor? É aqui? Não. Você vai fazer o corte no verbo original. Quem é o verbo original? Entregar, ó. Fiz o corte, abri o corte. Aí agora eu vou pegar o ti e vou enfiar ele aqui dentro. Enfiei ele no meio do verbo. E agora eu terminarei o ei. Vou juntar o restinho do verbo, que é o ei. Pode Então eu misturar, teria entregar-te-ei um presente. Oi, quem professor. falou? Oi, A Luciene, Luciene? tipo, tirar o radical do nome e colocar o pronome, mais ou menos isso, para entender melhor. Só que assim, não vamos chamar de radical, não. Vamos chamar do verbo original. Você vai Professor, olhar quem... Pode falar, Luciene. não que eu criei da minha cabeça agora para me entender melhor. Tiraria o nome, Pode dizer, Luciene. tiraria o verbo, colocaria o pronome e a terminação. Ei Isso. ou A terminação é sempre o ei ou o ia. Ele vai ficar sempre no final. É Ô, fixo. professor, Ei, ia. Vai ficar sempre no final do verbo na mesóclise, tá bom? Pode dizer, Fábio. professor. Se a pessoa ficar na dúvida, se vocês ficarem na dúvida onde cortar e não lembrar o que é infinitivo, você pode lembrar de cortar ali no R, né? Perfeito. Você corta. Perfeito. O R no verbo do infinitivo, ele está sempre no R. Se eu não lembrar o que é no infinitivo, lembra que o corte é sempre no R. Já é um macete também que pode ajudar. Não entendi, Luciene? terminação no infinito, no infinitivo. Aí, tipo, corta no infinitivo. A R é R, R. Perfeito. Perfeito. Qual é o verbo no modo infinitivo? A R, R, R. Corta lá no R, tá bom? Aí eu boto o pronome dentro do verbo e depois junto com o restante. Acrescento ei ou ia. Isso. Entendi. Qual é a vantagem? O concurso não vai pedir para você cortar nada, nem montar nada. O concurso é bonzinho. Ele vai lhe dar um verbo no futuro e vai colocar próclise ou ênclise e vai dizer que está seguindo a regra. Seu único papel é quando vê o futuro, o concurso vai ser bonzinho com você nesse sentido. Viu o verbo no futuro, seu único trabalho é dizer tem que ser mesóclise. Se a alternativa estiver trazendo outra coisa, é mentira. O seu trabalho é esse. Teve no futuro, tem que ser mesóclise. Professor, e se tiver no futuro e tiver uma palavra atrativa, quem vai vencer? O futuro ou a palavra atrativa? A palavra atrativa. Exatamente. Palavra atrativa vence sempre. Poxa, professor, mas se tiver no futuro, não tem que ser mesóclise? Se não tiver a palavra atrativa. A sanguessuga da palavra atrativa sempre vence e puxar o pronome.
Se não tiver palavra atrativa, vai ser sempre depois do verbo. E se for no futuro, vai ser sempre mesóclise. Fechou, corações? Alguém tem alguma dúvida para eu poder começar a questão? Porque essa explicação todinha foi para revisar. Essa explicação todinha foi só para revisar a colocação pronominal para a questão de número 7. Tá bom? Eu acho que A Maiara. foi a Maiara que tinha colocado uma dúvida, não foi? Ela colocou de novo agora. Deixa eu ver, Maiara, aqui, que deu uma travadinha aqui. Tá. O que é que acontece com o verbo no gerúndio? Às vezes, Maiara, o concurso mais difícil é cobrar isso, tu acredita? É uma exceçãozinha que a gente chama da colocação pronominal. Se for um verbo só, tá resolvido. Você vai seguir a regra da ênclise, da próclise e da mesóclise. Palavra atrativa, puxa para antes. Se não tiver palavra atrativa, é depois. Se for futuro, é mesóclise. Só que acontece casos, Maiara, de locução verbal. O que é uma locução verbal? Lembra lá do ensino fundamental. Locução verbal. São dois verbos que vieram juntos para dar o mesmo sentido. Isso fica uma dúvida. Olha para mim, concentra. Quando vem dois verbos na mesma frase, um do lado do outro, olha a bagunça que fica na sua cabeça, dá um nó. Esse pronome vai ficar no meio dos dois, ou esse pronome vai ficar depois do segundo verbo? Ele vai ficar depois do primeiro ou vai ficar depois do segundo? Isso acontece quando forma-se uma locução verbal. Aí tem uma regra, Mayara, que diz o seguinte: quando você tem locução verbal e um dos verbos está no infinitivo ou no gerúndio. Tá bom? Quando um dos dois verbos estiver no infinitivo ou no gerúndio, se não tiver nenhuma palavra atrativa, não aparecer palavra atrativa, o pronome pode ficar em qualquer um dos dois. De novo, devagarzinho, porque essa regra é difícil. Veio dois verbos. Um vai ser o principal, porque vai carregar o sentido maior. O outro vai ser o auxiliar. Teve dois verbos, aí a gente fica em dúvida. Eu vou botar aqui no verbo no gerúndio ou vou colocar no outro? Se não tiver palavra atrativa, porque se tiver palavra atrativa, ela puxa. Se não tiver, você vai poder colocar nos dois. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu posso dizer assim: devo lhe considerar como melhor aluna. Ó, Mayara, devo lhe considerar como melhor aluna. O lhe veio para o meio dos dois. Devo lhe considerar. Porque são dois verbos, não teve palavra atrativa, ele pode ficar no meio dos dois. Devo lhe considerar. Ou a língua também deixa eu dizer, devo considerar-lhe. Então, tanto faz, nos dois. Se esse gerúndio vier numa locução verbal. Tranquilo? Deu para entender, Mayara? Então, o resumo é isso. Foi locução verbal, um deles é gerúndio, o pronome vai poder ficar no meio ou depois do segundo. Tá bom? Aí nós vamos agora, essa explicação toda, desde o começo da aula, foi só para revisar a colocação pronominal. E por que eu trabalhei isso? Porque eu tenho certeza que vai cair no seu concurso. Só por isso, porque todo concurso, pode ser a banca que for, todo concurso vai cobrar uma questão de colocação pronominal. Ou de ênclise, ou de próclise, ou de mesóclise. Sempre vai cair. E tem concurso que é pior, ainda coloca uma de ênclise, uma de próclise e uma de mesóclise. Tem concurso que é pior, que mistura conjunção também. Perfeito, Maria, você fala das conjunções. Muito obrigado. Elas também são fatores de próclise, viu, Mayara? Tem concurso que é pior, como essa seta na questão, porque, pelo amor de Deus,
Se você acertar essa 7ª questão, você dá ponto aí para o céu. Eu vou colocar na tela agora. Você pagou seus pecados se você acertar essa questão. Porque são 6 assertivas. 6 sobre colocação pronominal. Olha, 6 para poder você ter que ler 6 coisas para poder chegar na alternativa que é a correta. Eu vou espelhar de novo na tela a prova e vai ficar na tela aí para quem está sem. Inclusive, essa questão foi anulada na prova, porque ela foi mal elaborada, né? Então, eu vou responder para vocês só o que é que está certo da questão, porque ela foi anulada no concurso, eu vou dizer porque ela foi anulada depois, tá bom? Só para a gente aprender aqui. Vamos lá. O rapaz, ó, número 7, tem 3 orações aqui, né? Ó, 3, 1, 2 e 3. Vamos lá. O rapaz que lava carros no bairro da periferia de Salvador abandonou a escola quando cursava a 5ª série. Não se lembra ao certo quando. Aí você que é concurseiro, já tem que ficar de olho que aqui, se a questão for colocação pronominal, você já tem que ficar de olho no que é que a questão quer. Se a questão for de colocação pronominal, você deu uma olhadinha no comando e viu a colocação, que é de colocação pronominal, tá aqui, ó. A pergunta é, essa colocação pronominal está adequada ou não? Vou até tirar. Eu vou dizer o quê? Não se lembra ou não lembra-se? Eu vou dizer não se lembra. Muito bem, Fábio, muito bem, Luciene, muito bem, Driele, tudo bem. Por quê, professor? Porque a palavra não é uma palavra negativa, é um advérbio de negação, e a palavra não é sempre apocalíptica. Tá bom? Ela está apocalipticamente correta. Exatamente. Vamos embora. Número 2, oração 2. O sonho era jogar bola, mas o talento, que diz ele, ajuda a fazer fila em quadras, campos ou no assalto, onde tiver uma bolinha, é insuficiente para lhe garantir um futuro. Se você viu que a questão era de colocação pronominal, tá aqui o babado. Para lhe. Aí a pergunta é, tá certo ou tá errado para lhe? Para. Qual é o significado da palavra para? Sozinha ela tem significado? Ela tá certa também. Fechou. A Adriele já colocou aqui, preposição. Preposição não tem significado sozinha, aí ela puxa o pronome para perto dela para roubar a energia que o lhe tem. Que o lhe é ele tem significado. Então, a preposição puxa para lá, tá bom? E número 3. Deixa eu ver aqui, chega, meu Deus. No caso da extrema pobreza, a Bahia aparece como a 25ª entre as 27 unidades da federação em percentual de pessoas que se enquadram nesta condição. E em 22ª, quando o critério é o percentual de pobre, que se enquadram. Eu não falei do que, o que é uma conjunção. O que é uma conjunção? Que. Aí eu pergunto para você, minha gente, a palavra que significa o quê, pelo amor de Deus? Se chegar aqui para você, que? Nada. Nada. Ela tem uma função, que é juntar, que é ser pronome relativo, mas sozinha, isolada aqui não funciona. O que é que acontece com essas palavras que sozinha, isolada não tem significado? Elas puxam próclise, elas sugam. Então, você tem aí as colocações pronominais adequadas. Eu não vou ler as alternativas, porque, como a Mayara disse, as alternativas falaram besteira, bobagem. O texto está tudo certo e as alternativas inventaram coisas que não existem no texto. Aí essa questão foi anulada no concurso
de olho d'água grande, porque foi mal formulada as assertivas sobre ela. Fizeram 6 assertivas, no final das contas, não tinha nenhuma alternativa que batesse certo com certo. Mas por que eu quis trabalhar ela? Para que você, pelo menos, conhecesse as regras e conseguisse ver que nesse texto a oração 1, 2 e 3 estão corretas e se usou nesses 3 casos o que a gente chama de próclise. Tá bom? Tá bom? Foi, Mayara. Para quem fez a prova foi muito difícil, porque se foram 6 de olho d'água grande, essa questão envolvia 6 assertivas. Então ela roubou muito tempo dos candidatos. Os candidatos ficaram com muito ódio. Eles ficaram com muito ódio. Ah, de São Desidério, desculpa. Olho d'água grande não. De São Desidério. Eles ficaram com muita raiva e abriram recurso porque perderam muito tempo e não tinha nenhuma alternativa que fosse verdadeira. Pessoal, e aí foi cansativo. Ô, professor, essa Oi, última Valmirene? que se enquadram, repita para mim, por favor. Não entendi. Pode falar de novo, Gatinha? No caso, essa última que se enquadram, tá certa também, eu fugi aqui que aconteceu Ah, tá. Por que, professor? Tá certa. Tá certa Ok. porque a palavra que é uma conjunção que não tem sozinha sentido. Que, o que é que significa que? Não tem, Valmirene. Então ela puxa o si ou o outro pronome para perto dele, para conseguir roubar a energia dele. Pegou o lance, por isso que tá certo. Peguei. Pegou o babado? Então podemos Peguei. ir à 8ª questão, né, minha gente? Posso? Tá tudo bem, minha gente? Dá um joinha aí. Pode ir. Essa é a última antes do intervalo, que vocês estão cansadinhos, querendo tomar uma aguinha, querendo se movimentar, querendo fazer uma respiradinha, querendo fazer uma pausa. Daqui a pouquinho, essa é a última questão que eu vou fazer antes do intervalo, tá bom? Concentra devagarzinho, tem um textinho bem pequenininho, vamos lá. Ele ainda tem cara de menino, está prestes a completar 18 anos, porém já lida com responsabilidade de adulto. O rapaz que lava carro num bairro da periferia de Salvador abandonou a escola quando cursava a 5ª série. Não se lembra ao certo quando. O sonho era jogar bola, mas o talento que, diz ele, ajuda a fazer fila em quadras, campos ou no assalto, onde tiver uma bolinha, é insuficiente para lhe garantir o futuro. Tranquilinho até aqui, minha gente? Tem certeza? Vou seguir então, se está tranquilinho, tá? Devagarzinho, com o professor Wilkley na paz de Deus. Ei, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. E vamos ler o que ele está dizendo aqui. Ele disse que, devagarzinho, vamos lá. O período, que é o período, professor? Isso aqui tudo, ó, da letra maiúscula até o ponto. Tem gente que esquece que é período, da letra maiúscula até o ponto. É formado somente por orações coordenadas sindéticas conclusivas. Ei! Professor, eu não sei o que é oração coordenada sindética conclusiva. Não vacile, não, senão seu concorrente vai pegar a vaga por você. Não é porque você não lembra que você não... Olha o nome, conclusiva. Tá fazendo o quê, minha gente? Olha o nome, conclusiva. Boa, Valmirene. Conclusão. Aí você olha para o meio do texto. Você olha. Tem problema não, Claudinete. Vai lembrando comigo agora. Aí você olha na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta linha. Aparece a palavra mas. Aí eu pergunto, esse mas é conclusivo? Não, contrariedade. A gente chama de oposição, de contrariedade. É um sinônimo de porém, de todavia. Acho que até o Fábio que fez até uma listinha das conjunções adversativas pra gente. Não foi na última aula? Porém, contudo, todavia. Exatamente. Foi alguém que fez, até colocou no chat para ajudar. Foi tu, não foi, Fábio? Foi. Na segunda-feira? Boa. Como é que eu vou dizer que só tem oração coordenada
conclusiva se no meio do texto meter o mas, que eu sei que é de oposição, que é uma conjunção adversativa. Então, não vai ter só conclusiva. Vai ter outras coisas também. Só por aí, eu já poderia dizer que a número 1 é muito da safada. Chega, meu Deus, botei verde. Deixa eu mudar aqui para vermelhinho, para vocês conseguirem entender aí depois o que é certo e o que é errado. Vamos lá. Número 2. Número 2. Devagarzinho. Na oração, ele ainda tem cara de menino, está prestes a completar 18 anos, porém já lida com responsabilidade de adulto. O termo em destaque é um termo integrante da oração. O que é que vocês acham? Falso. Ei, olha para mim. Olha para mim, eu vou até tirar a prova. Olha para mim. O ele é o que da oração? Sujeito. 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 Sujeito, vocês acham que é uma coisa essencial ou é uma coisa que eu só integrei, só juntei? O que é integrar? Juntar. Essencial. 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 Professor, quem é integrante? Se eu disser assim, eu comi bolo hoje. O hoje é essencial? Não. Não, ele é um extra, é integrante. Boa. Então, a número 2 é muito da mentirosa safada, porque o ele não é integrante, o ele é sujeito, então ele é um termo essencial da oração. Tranquilinho, corações de Jesus. Até agora a questão só trouxe mentiras pra gente. Vamos lá para a próxima, número 3. A oração, o rapaz que lava carros, num bairro da periferia de Salvador, abandonou a escola quando cursava a quinta série, apresenta um tipo de sujeito denominado de sujeito simples. Quem lava carros? O rapaz, é verdadeiro esse. O rapaz, sujeito simples. Professor, o que é o sujeito simples? Aquele que só tem um núcleo. O rapaz, o menino, o professor, o Euclid, Valmirene. Se só tem um núcleo na oração que eu estou dizendo, eu tenho então um sujeito simples. Temos aí o primeiro que é verdadeiro, tá bom? Vamos para a próxima. Ô, professor, Oi, Luciene. quando nós formos responder uma questão assim, aí tem que ler período por período, no caso, de uma letra a outra. Se for interpretação de texto e você tiver com dificuldade, vai da letra maiúscula até o ponto bem devagarzinho, para não se confundir na quantidade de informações que você dá no texto. É. Ah, professor, não entendi não o texto. Como é que eu vou responder a questão de gramática sem entender o texto? Lê de novo, separando os blocos por período, bonitinho, para que até você consiga entender o sentido. Senão eu não consigo acessar a gramática se eu não conseguir entender bem o sentido, tá bom? Vamos embora. Número 4. Na oração, ele ainda tem cara de menino, está prestes a completar 18 anos, porém, já lida com responsabilidade de adulto. Isso é uma oração coordenada, sindética, adversativa. Professor, o que é uma oração coordenada sindética? Sindética porque veio com conjunção. Tem conjunção aqui para juntar as duas mensagens? Tenho, Tem. porém, só por isso eu já vou chamar de oração coordenada sindética, porque apareceu uma conjunção. E se não aparecer, professor, só aparecer a vírgula, a gente chama de assindética. E esse porém é de que tipo, professor? A adversativa, a gente chama de oposição, né? Algumas pessoas chamam. Então nós temos esse porém, certíssimo, oração coordenada sindética adversativa. Tudo verdade, bonitinho, como manda o figurino. Dúvidas, minha gente? Dúvidas? Tranquilo, né? Então chegamos já ao número 5. Vamos lá. O rapaz que lava carros num bairro da periferia de Salvador abandonou a escola quando cursava a quinta série. Não se lembra ao certo quando. Nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ei! É verdade que eu tenho aqui uma oração subordinada
Chega, meu Deus. Deixa eu tentar marcar para vocês. Aff, que ódio que fechou aqui. Peraí, ver minha gente que deu uma travada aqui, fechou a prova. Vou abrir de novo. Quem lembra qual é o macete para saber quando eu tenho oração subordinada adjetiva explicativa? Quando vem explicar uma coisa. Quando eu explico alguma coisa e vem para a explicação é extra, então essa explicação extra tem que vir sempre entre Vírgula, parênteses, ou entre vírgulas ou parênteses. Essa oração, deixa eu abrir de novo porque fechou aqui, minha gente tem uma travada geral, mas acho que agora vai abrir. Vamos lá. Pergunta. Nessa caracterização que eu tive do rapaz aqui, que lava carros num bairro da periferia de Salvador, teve vírgula? Teve vírgula aqui? Teve vírgula aqui? Se não teve vírgula aqui, não pode ser chamada de explicação. Vai ser uma oração subordinada adjetiva, mas do tipo restritiva. Então, a número 5 é falsa. Temos aí como verdadeira, então, apenas a 3 e a 4. Pessoal, ficou claro? Todo mundo entendeu? Senão, a hora é agora, viu? Professor, só uma dúvida. Se tivesse as vírgulas, seria explicativa, não é isso? Perfeito. Por que, professor, seria explicativa? Porque na língua portuguesa, tudo aquilo que é explicativo é considerado como extra. Tudo aquilo que é considerado como extra tem que estar entre vírgula. Tanto o aposto, se não tiver verbo, que não vai ser oração, porque não tem verbo, tanto o aposto, o Wilclay, vírgula, melhor professor de Arapiraca, vírgula, aposto. Professor? Sem verbo. Aí só um instantinho, viu, Luciene? Aí vai ser entre vírgulas, porque vai ser uma explicação sobre quem é o Wilclay. Agora eu poderia dizer o Wilclay, que é o melhor professor de Arapiraca, também dá aulas em Lagoa da Canoa. Se eu coloco entre vírgulas, eu estou fazendo uma oração explicativa. Se eu tiro essas vírgulas, a gente vai chamar de restritiva, porque eu quero restringir e não explicar. É só a vírgula que vai diferenciar uma oração subordinada adjetiva explicativa de uma adversativa, a vírgula e o sentido. É claro, Marcelo, eu sou sempre muito modesto. Diga lá, Luciene. Aí, além da vírgula do parênteses, o travessão também serve. Parênteses, travessões também marcam essa isolada dessa explicação extra, tá bom, Luciene? Os 2 pontos. Os 2 pontos é quando é aposto, mas ele não isola. Na oração subordinada adjetiva, não. Só o aposto, tá bom? Ok. Bom, meus queridos, são exatamente 8h30. Nós retornamos às 8h50 para tentar terminar essa prova, né? Porque eu queria entrar na outra já, mas parece que... Vamos ver o que vai rolar, né? Até onde a gente aguenta sem ficar muito cansado. A Neide vai travar agora a transmissão e daqui a pouquinho a gente volta às 8h50, tá bom, corações? Tá ok, professor.